sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio de Gestão Decodificada. Eu sou Bárbara Silveira, especialista em gestão empresarial e comportamento humano. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, diretamente de Brasília e também autor do livro Códigos Empresariais, Rodolfo Martins. Rodolfo, se apresenta para a gente, por favor. Obrigado primeiro pelo convite. E me apresentar, é sempre difícil se apresentar, eu acho, mas eu vou falar que eu sou cristão, sou pai, sou filho, tenho 3 filhos, todos grandes já, a mais nova tem 18 anos, trabalho com gestão empresarial há 25 anos, com a minha empresa PH Gestão e Negócios, gestão e educação, era gestão e negócio, a gente mudou para gestão e educação há 2 anos, para a gente ter vários produtos de educação e gestão e negócio são muito parecidos, a gente mudou de nome. E estamos aí, escrevemos esse livro juntos, Sim. né? E estamos nessa jornada. Aqui como coautor, pensando em breve lançar um solo. E aos pouquinhos vai fazendo os projetos e vai crescendo, né? Bacana. Me conta um pouco sobre o seu capítulo no livro. Tá. Minha formação é em computação básica, né? Mas quando eu formei, eu já larguei para administração, fui gerente de qualidade, ISO 9000, essas coisas. E depois abri minha empresa de gestão e consultoria. No início eu era um palpiteiro, e aí eu fui estudar, fiz uma pós, fui fazer um mestrado na área de gestão. E aí meu capítulo aqui é organização empresarial. Eu falo de organização e governança, que tem a ver com a organização da empresa. Ou seja, a gente procura muito vender, hoje se fala muito sobre venda, tem um bocado de projetos e cursos de venda, as pessoas vendem, mas elas não entregam as coisas boas às vezes, porque elas não se organizam. Então, às vezes ela fatura muito, mas o lucro dela é baixo, por falta de organização, né? Então, eu falo desde descrição de cargos, coisas simples, mas a maioria das empresas não tem. Falo de organograma, que é ridículo. Assim, desculpa, não é ridículo. Parece ser ridículo, mas as pessoas não têm. Então, se ela não tem um organograma, como é que ela faz a descrição de cargos? A quem está vinculado esses cargos, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, pelo que você falou aí, é porque às vezes para a gente é muito óbvio, Isso. mas o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Então a Correto. gente sempre tem que estar ali colocando É. tudo. Então acho muito interessante isso. E a outra parte que é de governança é você tirar o chapéu de sócio para o papel de gestor. Então, você tem um chapéu quanto sócio, é um chapéu, e quanto gestor é outro chapéu. As pessoas misturam isso. Misturam as finanças, que já é errado, a maioria das vezes mistura finanças pessoais com a da empresa, e pior é quando se mistura a parte de gestão com sociedade. Então, se você tem sócios, então, essa mistura é muito mais fácil de acontecer. Então, uma hora eu falo como sócio, outra hora eu falo como gestor. Já que você tem sócio, provavelmente cada um cuida de uma parte. Uhum, Então, você não pode se intrometer na outra só por ser sócio. Tem instâncias para isso, né? uhum. Então, eu falo um pouco dessas instâncias, que seria a assembleia, ou então os sócios, o conselho, e a diretoria, e assim vai. E quando é uma empresa familiar, como que a gente faz para não se meter na, na parte do outro? Tem que ter a governança, e a governança é escrita. Ela está escrita e tem lá as funções de cada um nessa. E quando você é empresa familiar, a gente costuma criar ainda um conselho de família, quando tem, que vai tratar das coisas de família. Que senão você vai tratar coisas de família dentro da empresa. Então, tratar coisas de família é no conselho familiar, conselho de família. Que a sucessão é um dos itens, por exemplo, que tem que ser tratado no conselho de família e não no conselho de administração. Bacana. A minha empresa, ela, quando eu entrei na sociedade, ela já existia há 20 anos. E foi justamente essa questão de sucessão, né? E era uma empresa familiar. Então eu vi muito isso, assim, como que as pessoas têm dificuldade em fazer essa separação, de entender que aquilo ali é empresa, tem coisa que a gente resolve em casa, né? Quer ver? A pessoa trabalha a vida toda. Um filho trabalha na empresa sempre e o outro não trabalha. Aí, quando o pai falece, esse filho que trabalhou, acha que é dono da empresa. Exato. Mas lá ele trabalhava, ele recebia o Prolabore. Por isso. Ah, mas eu dei minha vida. Deu, mas foi Prolabore, você recebeu por isso. Se quisesse ser sócio, seu pai deveria te passar as cotas em vida. É morte, e esse que está fora tem tanto direito nas cotas quanto você.
né? E aí, por estar trabalhar, você acha que é dono da empresa, e aí o outro não tem direito a nada, né? É o que Porque ele pôde viver outra vida. Foi escolhas, né? Exatamente. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando você tem alguém para poder te assessorar ali nessa questão de sucessão, né? Mas aí vamos falar agora sobre governança. Me explica o que que é governança. Primeiro, toda empresa tem governança. Toda. Ela é conhecida mais como governança corporativa, mas toda empresa tem sua governança. O que a gente faz é usar as melhores práticas de governança, né? Para isso, a gente tem um instituto chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que ele tem vários livros, certificações. Eu sou certificado por eles como conselheiro independente de administração, que aí você tem que fazer uma prova, tem um estudo, tem feito tantos cursos por ano. E a governança é as melhores práticas. O que a governança traz? Ela separa a gestão da propriedade. Então, quanto sócio, eu falo sobre propriedade, e quando diretor, eu falo de gestão. Então, ele separa isso. Se eu não tenho sócio, se sou eu empresa, eu sócio, eu dono de todas as cotas, nesse primeiro momento não faz muito sentido eu ter assembleia de sócios, já que eu sou sócio único. Não faz sentido eu ter às vezes não faz sentido ter um conselho de administração. Pode ser que tenha a partir da maturidade da empresa. Tem gente que quer montar governança e acha que já que conselho de administração, assembleia, e a empresa não está madura, não tem maturidade para isso ainda. Então essa criação das instâncias é aos poucos. Mas as instâncias básicas de uma governança é a Assembleia dos Sócios, que é o órgão máximo, que lá se trata de propriedade. Eu tenho o Conselho de Administração, que é a indicação da Assembleia das vagas, e essas vagas costumam ser número ímpar, porque na Assembleia de Sócios o que vale é a cota. Se eu tenho 40% da empresa, eu tenho 40% dos votos. Uhum. No Conselho de Administração, o que vale é a pessoa. Cada pessoa é um voto. Aqui não entra cotas, entra voto. Então, tem sempre número ímpar para evitar, em alguma cláusula, empatar, tem um desempate. E a tomada aqui sempre é em consenso. Por mais que eu perca, é decisão do conselho. Não é decisão de 3 pessoas do conselho, é do conselho. O conselho decidiu, pode ser 3-2 na votação, que quando precisar, é o conselho que vota. Tá? Mas aí, no caso, o CEO, por exemplo, ele tem que acatar o que for definido? O conselho está acima da diretoria, onde está o CEO. É o conselho que escolhe o CEO, não é a assembleia que escolhe. Tem empresas que não tem conselho, a assembleia é para a diretoria direto, não tem problema. Uhum. Tá? E esse conselho, e nas empresas que estão iniciando, elas usam um conselho consultivo, que é o início. Qual a diferença do conselho consultivo e conselho de administração? O conselho de administração, o CPF da pessoa que está no conselho está na reta. Tem lá administrador legal da empresa, o conselho está lá o nome dele lá. Tá? Toda SA que vai sair para a bolsa, todo mundo que vai entrar na bolsa, tem que ter o conselho de administração. Tem que ter os órgãos, que tem outros órgãos de controle que eu vou falar já. Se eu sou uma limitada, eu não sou obrigado a seguir isso. Se eu sou uma SA de capital fechado, eu posso não seguir isso. Mas são as boas práticas. Isso tem a ver com você querer se aposentar, por exemplo, da sua empresa, querer tirar. Se você tem essas instâncias, tem mais chance de dar certo. Não quer dizer que vai dar certo. Porque você pode fazer isso tudo no papel lindo, maravilhoso e não implementar. Não é fácil, né? A gente se resguarda por todas os cantos ali, mas Porque quando o dono cria empresa, ele é tudo. Aí, quando ele é diretor, e vamos dizer que se são 2 sócios, eles vão ser diretores, e estão na assembleia. E aí eles querem criar um conselho. Seriam consultivos, os dois queriam participar, até o momento que ele quer se aposentar, ele vai para o conselho, na primeira instância, depois ele pode ir para a assembleia e sair do conselho. É como se fosse a aposentadoria aos poucos, né? Você não sai direto da operação. Apesar que o conselho não cuida do tático. Quem cuida do tático do dia a dia é a diretoria. É o presidente, o diretor executivo. Eles tomam conta do dia a dia. quando você fala tático, o que que seria isso? O dia a dia da empresa é o presidente da empresa que vai fazer. O conselho ele vai falar assim: vai ter fusão, vamos fazer ou não vamos fazer a fusão? Vamos vender a empresa ou não vamos? Vamos abrir uma expansão da empresa ou não vamos fazer expansão? São grandes temas que qual é o salário do CEO? Quem vai decidir?
Qual é o planejamento estratégico? É o conselho que vai estar lá. Costuma-se o diretor-presidente, participar das reuniões de conselho. Só que ele não tem direito a voto. Ele participa, porque como ele tem a informação mais na mão do dia a dia da empresa, ele participa. Mas ele não tem voto dentro do conselho. Tem algumas empresas que ainda têm, que o diretor, como é dono, ele também é o... Mas não é a melhor prática. A melhor prática é que o diretor não participe, não seja um membro do conselho, mas que ele tenha na reunião de conselho. E quando não for tema que ele possa saber, que for sobre ele, o conselho pede para ele sair da sala e o conselho determina. Bacana. Eu ainda fiquei um pouco assim, eu ainda fico um pouco confusa quanto conselho administrativo e conselho consultivo. Exemplo. Eu tenho empresa, eu sou sócio único na minha empresa mãe, eu sou sócio único. Eu tenho outras empresas que eu tenho sócio, mas na minha empresa, na PH Gestão e Educação, eu sou sócio único. A gente cria um conselho consultivo da seguinte forma. Ligo para 3 amigos meus, são empresários top, ou que têm alguma especialidade que eu preciso. Exemplo, na área de vendas, eu sou bom em venda corporativa, de consumidor, B2C eu não sou bom. Então eu trago um conselheiro, pode ser um amigo inicialmente, e ele vai ter reuniões mensais, onde eu vou apresentar a empresa e ele vai dar soluções para a estratégia disso. Como é que ele vai entrar? Eu vou entrar no B2C. Ah, não, eu sou ruim em finanças, então vou ter um conselheiro financeiro. Como eu estou iniciando a empresa, um conselho, pode ser que esses conselhos não sejam remunerados. O conselho de administração sempre vai ser remunerado. Dificilmente você tem um conselho de administração que não é remunerado. Só em ONGs que costuma ter conselho de administração sem ser remunerado, que é o conselho curador, tudo. Na maioria das empresas privadas, o conselho de administração é remunerado. O consultivo pode ser remunerado, como você pode conseguir ele sem remuneração. Depende do dono da empresa ter essa articulação, né? Então, o conselho consultivo, vou abrir, na minha empresa, aí ele se reúne a cada 4 meses, consultivo, não precisa ir mensalmente. Num ele fala de planejamento, no final do ano ele fala de prestação de conta, num eu vou falar de estratégias, né? Tem que ter uma agenda esse conselho. Tanto é que esse conselho, quando é administração mesmo, ele além de reuniões mensais, ele pode ter comitês de assessoramento para ele de algum tema, tá? Isso é para dar agilidade. Imagina uma assembleia de sócios com 40 sócios ou 20 sócios. Empresa familiar, cada hora vai entrando um sócio. O pai morre, aí entram 4 filhos. Aí o filho casa, tem filhos. Então, se todos começarem a serem sócios da empresa, fica muita gente para decidir. Aí você tem um conselho que são 5 pessoas, de 5 a 11, varia os conselhos, na maioria das vezes. Toma uma decisão mais rápido que vamos chamar a assembleia, vamos decidir, aí é família, rola briga. Então, num conselho de administração, na maioria das vezes, nos Estados Unidos é obrigado a ter conselheiro independente. Quais são os tipos de conselheiros no de administração? Eu tenho um interno, o externo e o independente. O interno é um sócio, então está lá. O externo é alguém que tem algum relacionamento com a empresa ou com o sócio, pode ser um fornecedor, pode ser um ex-diretor, pode ser um amigo do sócio. E o independente, que é um contrato, ele é contratado mesmo. Ele tem certificação de independente e ele é contratado. E eu sempre tenho que ter conselheiros que tenham habilidades que eu não tenha, que é o melhor. Sempre tem que ter alguém de finanças, lógico, mas sempre tem que ter alguém que tem alguma habilidade que eu não tenho. Se eu sou ruim em vendas, que seja um de vendas. Se eu sou ruim em inovação, preciso inovar minha empresa, que seja um de inovação. Assim, só uma dúvida. Várias. Porque se são várias. Porque se são 3, né? 2, vamos supor que eu coloque lá na empresa que seja um amigo. Mas aí eu tenho outros sócios. E o outro vai ser um externo, né? Que você colocou como exemplo. Isso não atrapalharia, assim, a questão das decisões? Porque pode ser que puxe para o interesse de um dos sócios? Mas, primeiro que o consultivo, ele é consultivo. Ele não é decisor. O de administração, ele decide. A empresa decide. O consultivo não é um palpiteiro, porque ele tem que ter embasamento, mas ele é consultivo, ele não decide a ação. Quem decide é o diretor ainda, que é o diretor. Mas, como eu monto o conselho, vamos dizer, a maioria dos conselhos são de 5 de administração. Se eu tenho, vamos dizer, 2 sócios, 3 sócios, esses são os 2 que estão aqui, sobram 3 vagas. A escolha desses aqui tem a ver com o percentual das cotas. Um tem 70%, ele vai ter 2, direito a indicar 2 e 1. Isso é. Só que quando começar a votar aqui,
O voto aqui não tem mais a ver com percentual, tem a ver com números. Ou Uhum. seja, cada um é um voto, né? Então, aí você diminui a chance de ter intervenção. E outro, quando você é um conselho de administração, você responde juridicamente por isso. Você tem o dever fiduciário, que é fazer o melhor para a empresa. Ah, Se você faz o melhor para o sócio, para um dos sócios, você responde por isso se der errado para a empresa. entendi, Entendeu? Porque você tem um dever fiduciário, seu CPF está lá. No entendi. consultivo, não, esses três eles são só para consultar, eles não têm poder de decisão. Mas o outro sócio tem mais chance? Tem. Ele fica com dois, você indica um, ou ele fica com três, fica com dois, mas é consultivo, não são determinantes. Eu vi um vídeo seu no YouTube, no seu canal do YouTube, sobre o Conselho Consultivo Externo. Conta pra gente um pouco a respeito disso, as pessoas que têm interesse em poder fornecer esse serviço também. As empresas, é um passo para a administração, é o início dele. Então, vou montar uma governança na empresa, a primeira coisa que fala é que você precisa de conselheiros. Acho que todo mundo precisa de conselheiros, tá? Tem gente que tem um conselheiro espiritual, pessoal, né? Então, todo mundo precisa de um conselheiro. A empresa também precisa de conselheiros, porque a gente está na operação. Quem está na operação o dia todo, ela não consegue parar para ver o que está acontecendo. E às vezes ela está tão viciada no processo que ela não consegue ver melhoria. Ela acha que aquilo que ela faz é o melhor e acabou. Às vezes um conselheiro externo, ele vai te falar, opa, mas por que você não fez assim? Aí você vai parar. É mesmo, por que eu não fiz assim? Entendeu? Aham, É quase uma consultoria esses conselheiros externos, tá? Então, o primeiro passo é montar um conselheiro externo. Minha empresa é muito grande. Vamos dizer que tem 4 sócios e minha empresa é muito grande, tem 2.000 funcionários e tal. Eu abriria um conselho primeiro de 3 pessoas. Consultivo, deu certo, aumenta para 5. Depois de um ano, aí eu faço um de administração, né? Agora, até o consultivo, eu remuneraria. Remuneraria eles independente, remuneraria. Porque tem que ter o compromisso da pessoa. Se você faz um consultivo só de amizade, você não pode cobrar ele de nada, mesmo sendo consultivo. Poder pode, mas assim, é ruim cobrar, né? sim. Né? O que costuma ter hoje em dia da administração, antigamente era jeton que eles chamavam, que era por participação. Hoje em dia, ninguém mais usa isso. Na administração é um valor mensal. Já o consultivo pode ser por jeton, por reunião frequentada. Entendi. Tá? Isso para pequena empresa também funciona? Funciona. Funciona. E mesmo se você não conseguir um conselho, você tem que ter conselheiros, nem que seja misto, consultivos. Você tem que ter alguém para falar da sua empresa, que tem um olhar. Né? Chama alguém que você conhece, que é melhor que você em alguma área, chama ele para visitar a sua empresa. Ou que seja pior que você, às vezes, mas porque às vezes está tão viciado naquele processo que você não vai ver a melhoria naquele processo. Exatamente. Exatamente. Às vezes é uma coisa tão simples que você não está É. conseguindo visualizar, vem uma pessoa de Às vezes é fora. problema de sinalização. Você vai numa clínica, ou você vai hoje em dia nas clínicas de saúde, atendimento, falta sinalização às vezes. Né? Onde é que pega a senha? Né? Qual é o tempo? Para onde eu vou? Aqui? É a falta, às vezes, de uma pessoa para receber as pessoas na empresa. Né? Aí você chega na empresa e fala assim, pô, ninguém me ofereceu um cafezinho. Aí o cara fala, por que você não tem um cafezinho aqui? Por que não chega? Tem várias coisas que podem melhorar, coisas simples, que as pessoas sempre acham que mudar processo é gastar mais, mas é a forma de fazer o processo já melhora a empresa, Exatamente. diminui custos. É. Porque a gente fica assim, preocupado às vezes com investimento, né? Falando, gente, eu não vou investir, não tem capital para isso, como é que eu faço? Mas às vezes são pequenos processos que se altera, você já tem um grande benefício para um cliente, para um fornecedor, até mesmo para você, né? Isso. Se você pensar que todos os reis, presidentes do mundo têm conselheiros, né? Se você pensar no Papa, em todas essas grandes figuras, todos têm conselheiros com eles. É impossível a gente saber tudo, né? A gente diminui o erro. Eu acho que o recado é esse, né? Assim, deixar para as pessoas, quem tem empresa, gente, tenham conselheiros. É, Se a sua empresa é pequena, se a sua empresa é grande, não faz diferença. faz Tenha um isso. conselheiro para poder te auxiliar É. aí, né? Nem que seja para desabafar
E ao desabafar, ele vai te fazer algumas perguntas que você nunca parou para refletir. E o ato da gente refletir nesse mundo que a gente não pode ficar em silêncio em nenhum momento, quando a gente está quieto, a gente tem que olhar no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, a gente não consegue ficar um minuto em silêncio pensando na vida. A gente vai para academia, eu fui para academia hoje, todo mundo de fone. Até para pedir para trocar de aparelho é ruim. É difícil. É porque você fala, a pessoa não ouve, porque tá de fone. Aí quando ela te vê, ela, né? As pessoas, Aham, até na academia, para malhar, elas estão de fone, não querem se isolando do mundo. Então você não tem tempo para pensar. exatamente. Agora vamos falar de modelo de negócio e governança. Boa. Me conta aí. Modelar negócios, as pessoas tendem a abrir as empresas. Eu abri minha empresa por necessidade, né? Eu fui servidor público, pedi para sair, aí depois fui trabalhar para os outros seletistas e depois resolvi, quando a empresa fechou porque ela faliu, eu resolvi empreender de última hora, produzir eventos. Que eu já fazia isso na área cultural, mexia com teatro, dança, então já fazia isso. E fui tocar isso, fazer congressos, exposições, tudo. E aí foi oportunidade. Mas aí eu não modelei meu negócio. Mas as pessoas deveriam modelar os seus negócios. E hoje tem tantas ferramentas. Tem o Canvas, que é uma ferramenta fácil de usar. Na internet se ensina como mexer nisso. E ao modelar, você vai ver, por exemplo, qual é o seu cliente? Qual é o seu produto? Qual é o valor que você entrega? Se o valor é igual aos outros valores que todo mundo entrega, então, eu fabrico água. A minha água é igual às outras? Tem algum diferencial na água? Seja na embalagem, seja no pH dela, seja que ela é saborizada. Não sei, qual é o meu diferencial? Quem é meu público? Aí fala, mas meu público vai de criança a idosos. Pode ir, mas ele pode ser. Você pode focar num grupo maior e, por acaso, tem criança e tem idosos que compram, mas tem que saber o seu público. Quais são os meus recursos para isso? O que eu preciso para fabricar água? Né? Tanto financeiramente como de maquinário, de pessoas. Né? E quanto custa isso? Então, modelar negócio é divertidíssimo. Abrir empresa é. E as pessoas têm que planejar. Ao planejar esse modelo de negócio, ao planejar, fazer o plano de ação antes, você tem menos chance de dar errado. Não quer dizer que vai dar certo, porque as pessoas acham que vou montar isso porque eu fiz o meu plano de negócio e está certo. Não. A chance é que a planejamento ele diminui o risco, tá? Mas não quer dizer que pode dar certo. Porque você pode estar abrindo uma grande lanchonete e aí vem uma pandemia na semana seguinte. Você inaugurou uma semana linda, 200 lugares, a lanchonete, tudo, vem uma pandemia, e aí? Porque antigamente, no plano de negócio, na gestão de risco, ninguém botava pandemia como risco. Depois dessa pandemia que a gente teve do Covid, que as pessoas começaram a ver que isso pode ser um risco. Exatamente. Tá? Então, se eu abrir um negócio que é grande, estrutura grande, eu tenho capital para manter ele ou mudar de rumo caso venha uma pandemia. Então, ou que venha uma tecnologia nova. Né? Então, às vezes eu abro uma tecnologia que no mês seguinte acaba-se porque lançaram um novo iPhone X22, 23, que faz sei lá o que minha tecnologia faz. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa questão do modelo de negócio é porque você consegue visualizar. Tem gente que pega e quer fazer tudo pela cabeça. Pode dar certo? Pode, mas a chance de dar errado é muito grande, né? Isso. Eu E já quebrei umas 7 vezes. é, É. pois Quebrei, vendi, fechei. Que eu desenhei o modelo. Foi pensado. Trabalhava dentro do ramo, dando assessoria para um ramo na área de saúde. Montei e falei, tô, vou entrar nesse ramo, mas certeza que eu vou me dar bem. E não me dei. Só que a gente também tem que saber a hora de sair. exato. Que se eu não sei a hora de sair, eu corro o risco de gastar energia, dinheiro e tempo nesse negócio durante. As pessoas ficam pensando, não, mês que vem vai dar certo. Então, ao abrir um negócio, você tem que dar um prazo para ele também, para ele virar. Não deu esse prazo, não tenha medo de arcar com o seu prejuízo e falar, vamos para outro. E tudo isso vai estar lá no modelo de negócio, Vai. né? Geralmente, assim, o que que você coloca de tempo? Aí tudo depende do negócio, mas se. Porque você vai ter que ter um dinheiro prévio de fluxo de Uhum, caixa. sim.
Então, esse fluxo de caixa tem que ser, exemplo, se eu acho que vai retornar em 6 meses, pelo meu estudo vai dar retornar em 6 meses, eu tenho que ter um fluxo de caixa que garanta esses 6 ou até mais, que garanta uns 9 meses. Sim, Quando chegar nos 6, eu sei, opa, só tenho mais 3 meses. Não deu isso, já tem que pensar se não vale a pena mudar de rumo, ou vender, ou fechar. exato. Tá? Isso é muito importante para o pessoal aí que está começando, né? Porque tem pessoas que vão sem se planejar e na hora que Eu vê tô já com tá. um amigo meu, e aí, quando ele ver, ele vai lembrar, saber que é ele, né? Aí ele tá com a dor que tem um ano que ele fala pra mim, de uma empresa que ele é sócio, que não tá dando certo. E eu já falei pra ele, então fecha. E ele não fecha, porque ele acha sempre que amanhã vai ser melhor, que mês que vem vai ser melhor. E aí passou-se um ano já nisso. Aí eu já falei pra ele assim, assume esse prejuízo e bola pra frente. Você tá gastando energia com isso, sua energia, com uma coisa que não tá dando certo. Você tem outros negócios. Então tá deixando de botar sua energia em outras coisas que podem dar, estão dando melhor para você. Você está gastando mais, porque a bola vai crescendo da dívida, ou seja, você investiu e está aumentando o seu prejuízo, porque você está tirando dinheiro do bolso para botar lá. Então assume isso, aceita que dói menos, né? E não ter aquele amor também, né? Porque tem gente que tem um amor e aí na hora que vê. Amor à empresa e às marcas, né? Eu queria essa marca, tal. Eu estou construindo uma casa, aí é casa do sonho, né? Aquela casa que tá morando um ano, disse que vai entregar agora mês que vem. Vamos ver se vai. Aí eu já falei pra minha esposa. Depois que eu fizer o primeiro churrasco, ela tá à venda. Sério? Sério. Se alguém chegar e pagar o que eu quero, lógico, né? Uhum. Tá à venda. Se pagar o valor que eu quero, não tem problema nenhum com isso. Vou e compro outra. Não apego nenhum à casa eu tenho. Só quero fazer um primeiro churrasco pela dor da obra, do tempo que eu durei nela. Mas eu fiz meu primeiro E churrasco. coloca dor nisso, que obra, É. nossa. Fiz meu primeiro churrasco. Fique à vontade. Tá à venda. Tá à venda. Rodolfo, agora falando de sucessão e de acordo intersócio. Me conta um pouco sobre isso, conta para o pessoal de casa também, como que deve ser feito essa sucessão, porque hoje em dia, nas empresas familiares, é, muitas pessoas que têm justamente o que a gente falou, que é o apego, né? E aí causa-se um conflito gigantesco para fazer a sucessão. E aí algumas pessoas não sabem do acordo entre sócios e vira aquela bola de neve, aquela loucura toda. O que que as pessoas devem fazer para poder se organizar, fazer uma sucessão bem feita? Tá, então vou separar em dois assuntos: sucessão e acordo ter sócio. Vou falar do acordo ter sócio, que eu achei que é o primeiro. Abriu empresa, tem sócio, tem que fazer acordo ter sócio. Ah, mas eu tenho um contrato social. Ok, o contrato social, primeiro, ele é público. Então tem coisas que não podem estar dentro dele, porque pode ter algum segredo, alguma coisa que não pode estar aberta ao público. E o contrato social, ele precisa ser registrado na junta, tem todo um processo. Enquanto o acordo ter sócio, você registra ele no cartório, que eu gosto sempre de registrar, mas você não tem que ficar aí na junta, trocar, tudinho. E você não é obrigado, vou abrir conta no banco, tem que mandar o acordo ter sócio. Não. Ah, você mandou o contrato social. Ah, vou fazer um financiamento, tem que mandar. Não, você vai mandar o contrato social. Acordo ter sócio, o que ele vai falar? Alguns itens, né? E não existe acordo certo ou errado. Exemplo: posso trabalhar em outra empresa ou só nessa empresa? Tem que estar lá escrito. O que vale é o acordado. Não, ou sim. O que está acordado. Posso ser sócio de outra empresa nesse ramo ou não? Sim ou não? Ah, posso. Posso ser sócio de outra empresa, mas não pode ser do ramo. Ok. É outra coisa. Se eu sair dessa empresa, eu posso abrir outra empresa no mesmo ramo? No dia seguinte ou não? Ah, não, tem que dar um tempo de 3 anos ou 5 anos para abrir uma empresa no mesmo ano. Ou não, pode. É a decisão do sócio. Se eu ficar doente e tenho Prolabore, durante quanto tempo eu tenho direito a esse Prolabore? 3 meses, 6 meses? Aí depois eu recebo só dividendos e não mais Prolabore? Outra, qual é a estrutura de governança que vai ter essa empresa? Vai ter diretoria, conselho e assembleia? Né?
quais temas são tratados em cada instância dessa? Qual a regra para ter os cargos lá? Meu filho pode ou não pode trabalhar na empresa? Tem que estar escrito lá. Se ele pode trabalhar, ele é obrigado a entrar de baixo para cima ou ele já pode entrar como diretor de vez? Até isso tem que ter. Até isso eu estou falando, já entra uma parte de sucessão. Uhum. Então, o que vai na cor ter sócios é, se eu morrer, o que acontece? São dois sócios, vamos dizer, são irmãos, beleza, se casam, têm filhos e esposas. Se eu morrer, os herdeiros do meu irmão vão virar sócios, ganhar as cotas. Eu sou obrigado a comprar a parte deles ou não? Eles podem trabalhar na empresa ou só são sócio investidor? Então, essa é a regra. Não existe o certo ou o errado, existe o que é acordado. Qual é o valor da empresa? Não precisa estar lá 2 milhões, 3 milhões. Mas qual vai ser a forma que vai ser apurado o valor e qual o benefício que quem tem? Porque a lei do Código Civil fala que eu tenho que primeiro oferecer para o sócio e depois para terceiros na mesma condição, se o sócio não quiser. Mas eu posso deixar no acordo ter sócio que, ao ele oferecer o valor, eu tenho uma condição melhor de compra. Então a empresa compra parcelada em 12 vezes. Diferente, que aí ele abre primeiro, mesmo sendo o mesmo valor para dentro e para fora, mas eu tenho uma condição melhor Aham. por estar no acordo ter sócio. Tá? Então são coisas pequenas que a gente acha que tem que estar lá. E outra, eu gosto que todos os herdeiros acima de 18 anos, que seja herdeiro acima de 18 anos, assinem também o acordo ter sócio. Ou seja, na hora de morrer, todo mundo já sabe, da família, tudo, qual a regra do negócio. Tá? De sucessão. Primeiro, as empresas que pretendem ter sucessão, ou até que não pretendem, elas deveriam fazer um plano de sucessão. E a sucessão, primeiro, são dois momentos. Eu posso ter sucessão de morte ou sucessão que eu quero parar de trabalhar. São duas sucessões diferentes. Outra, eu posso ter sucessão para herdeiros ou sucessão profissional. Posso decidir que não vai ter. Exemplo, minha filha, uma fez psicologia. A outra está querendo medicina. E o mais velho formou administração. E todos trabalharam comigo, foram os primeiros estagiários. Nenhum trabalha mais. E se ninguém quiser assumir uma empresa? Eu posso muito bem botar uma pessoa profissional e sair. Ou então, se eu morrer, pode ter a previsão deles botar uma pessoa para tocar a empresa e ir um conselho para a assembleia. Então, a sucessão, se for filhos, o que eu oriento sempre? Prepare seu filho. Então, tem que ter um plano de preparação para o filho. Se eu sou sócio com você, a gente não é família, não somos casados, nada. Então, qual vai ser a sucessão dos nossos filhos? Tem alguém que queira? Primeiro, aí eu monto já um conselho de família para decidir, porque às vezes não tem ninguém que queira tocar o negócio. Tem. Gente, o Fernando quer. O Fernando quer. Como é que eu vou preparar ele? Que estudo ele vai estudar? Você pode, se ele for pequenininho, você pode ter filho desde pequeno. Exemplo, leve ele para visitar a empresa sempre. Passar um dia com você na empresa, para ele tomar o gosto pela empresa. Quando jovem, por que não ser office boy? Eu fui office boy do meu pai, com 12 anos. Então, por que não office boy? Hoje não pode mais com 12 anos, só a partir dos 14, né? Eu fui com 12 anos. Aí, por que não é office boy? Por que não fez estágio lá? Por que não vai estudar numa escola X que prepara para o business, para essas coisas? Ele vai ter que trabalhar em outra empresa antes de trabalhar na minha? Às vezes é bom. Às vezes é bom ele trabalhar em grandes empresas e para depois assumir, porque isso dá uma bagagem para ele, uma visão diferente do que viver lá. Então, isso tudo está num planejamento que tem que ser realizado. De acordo, né? E aí, tem gente que contrata headhunters, tudo para trabalhar esse jovem nessa trilha educacional de aprendizagem, para ele estar preparado. Mas não existe o certo ou errado. Existe o que é acordado entre os sócios. Perfeito. E agora vamos para as dicas práticas para os empresários. Quais os primeiros passos para quem quer começar a estruturar sua governança? 3 atitudes práticas para a organização e o crescimento estratégico. Então, se eu já tenho uma empresa, acordo ter sócio. Ponto. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu acho que eu tenho no meu canal, tem lá um vídeo só sobre acordo ter sócio. Dá uma olhada lá, pesquisa. Tem que ter acordo ter sócio. Primeira conversa. Se eu tenho sócio, tem que ter acordo ter sócio. Se eu não tenho sócio, tá mais fácil. Mas se eu tenho sócio, seja irmão, seja parente,
ou não parente, tem que ter acordo de ter sócio. E é melhor fazer ele quando você está feliz. E quando você está triste, abrigado com as pessoas, não tem acordo de ter sócio, vai ser justiça. Então, aproveita, está um momento bom na empresa, faça acordo de ter sócio. Tem que fazer. Segundo, eu tenho a parte de organograma, organização básica da empresa e descrição de cargos. As pessoas falam, para que descrição de cargos? Vou dar um exemplo. Amigo meu pediu uma indicação de um motorista. Recebeu um motorista lá, e aí, em uma semana, desligou o motorista porque o motorista não queria fazer montagem dos móveis, era uma empresa de móveis. Aí eu perguntei, você falou isso em reunião? Ah, eu falei. Tá na descrição de cargos dele? Ah, eu não tenho descrição de cargos. Pois é, quando você tem descrição de cargos, a pessoa entra na empresa, ela recebe a descrição de cargos. Tá lá tudo que ela tem que fazer, que não pode fazer, tal. Tá escrito. Ele assinou, ele sabe o que tem que receber, o que fazer, você sabe o que pode cobrar dele, tá escrito, é uma norma. Ah, vou treinar a pessoa. Eu já sei em que treinar ela. Então, a inscrição não é só para contratar a pessoa, é também para capacitá-la. O que ela tem que saber para entrar nessa empresa? Quais são as atividades? Eu tenho aí quando a gente for falar de processos, que seria minha terceira dica, seria mapear os processos. E mapear os processos não significa mapear todos os processos. Porque, exemplo, se você tem o meu escritório, tem 33 metros quadrados, eu não vou mapear o processo de limpeza. Não faz sentido. Tem uma diarista que vai semanalmente lá, não tem que mapear. Ó, pegue a vassoura, faça assim. Não preciso. Mas talvez eu precise de um processo de postagem nas redes sociais. Como é que é a postagem? Qual o caminho? Qual a periodicidade? Quem é responsável? Quem não é responsável? Então, pegue o processo que te dói. Se o seu processo que te dói é o financeiro, mapeie o processo financeiro. Mapeie, vê como ele funciona hoje, que a gente chama de to be, né? E depois você vai para o as is, que é o como será. Então, mapeie ele, vê se tem como melhorar ele. E aí você mapeia o processo. Quando a pessoa entra na empresa, além da descrição de cargos, ela lê no processo, você está perdendo menos tempo ensinando para ela, porque ela tem o processo. Ah, mas chega aqui nesse processo é muito detalhado. Aí você abre uma instrução de trabalho. Instrução de trabalho é aquele assim, vai emitir nota fiscal, clique no botão X, puxe arquivo da pasta tal. Essa é a instrução de trabalho, é o detalhe, é o pontinho, pontinho. Tá? E aí você perde menos tempo treinando. Você dá o livro de processo para a pessoa, ela lê, ela treina uma semana, 5 dias. As pessoas contratam a pessoa hoje, largam ela dentro da empresa e acham que ela vai dar retorno. Não vai. Ela nem conviveu com os colegas, então já tem um problema da cultura. Ainda tem um problema de não saber o que fazer, o que ele tem que entregar, que horas tem que entregar. Então, eu faria acordo de sócios, organograma de gestão de cargos e os processos. Na área de organização seria isso, tá? Perfeito. Processo de venda, se você não tem a venda definida, processo de venda também é importante. Vê qual o processo que te dói. Faz um, implementa, aí vai para outro, não precisa fazer de todos. E investir também, acho que é importante a pessoa investir no funcionário, né? Porque às vezes um pequeno treinamento já faz toda a diferença. E não só investimento externo, mas às vezes um treinamento, que foi o que você falou, às vezes você contrata o cara, passa para ele um formulário e quer que ele se vire. Eu tenho uma amiga minha que virou pra mim e falou assim: bah, fui contratada agora, ela está estagiando. Mas o diretor da empresa sentou comigo e veio me perguntar o que estava acontecendo e tal. Eu falei, simplesmente, eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o que algumas pessoas me passam, mas ainda não sei qual que é o meu processo dentro da empresa. Que é justamente a falta de treinamento, né? A pessoa entrou na empresa, tem que ter a capacitação inicial. Falar dos valores da empresa. É, Quais são os valores da empresa? A pessoa entra na empresa, não sabe nem quais os valores. Tem uma plaquinha ali falando dos valores, aí tem empresa que fala que o valor é família, vamos dizer, tem família como valor. Aí um funcionário, a mãe fica doente, aí ele falta e aí tu vai reclamar dele. Mas para você família não é importante? Se família é importante, qual o problema dele visitar a mãe que está doente? Né? Não é um valor? No exato. máximo poderia falar, ó, aquele dia que você foi, você troca, você põe as horas aqui, tal, tal. Mas, né? Se o meu valor é comunicação, existe uma comunicação na empresa séria ou é rádio fofoca que tem? Então as pessoas põem aqueles ética,
põe vários valores, mas não ensina para as pessoas os valores que entram, né? Não contrata a pessoa tecnicamente, mas não cognitivamente, né? É, Os de comportamentos que são importantes para a empresa. exato. Rodolfo, a gente estava conversando nos bastidores aqui a respeito do livro também que você tá planejando aí para poder É, divulgar. eu tô com vários planos, vários. Então, a gente tem três grandes planos agora. Um é o livro, que é o Planner. O que é esse Planner? Tem vários planners no mercado, né? Tanto pessoais até espirituais. O Café com Deus Deus Pai. Pai é um planner diário. E eu estou montando um planner empresarial. Que Tá? vai ser um diferencial, É assim, um empresarial. best-seller. É para empresários, né? A ideia é que são 40 encontros lá, com exercícios para serem feitos. Então, é um plano empresarial. Esse é um dos projetos, que não vai ser o primeiro projeto desses três que está no forno. O primeiro projeto é um curso simples, chamado Em Ordem, Organizando a Empresa, que vai falar de coisas básicas. Organograma, modelo de negócio, descrição de cargos, mapeamento de processo, finanças e marca. Tem gente que não tem a marca registrada. Então, quando eu faço aquele modelo de negócio, eu tenho que pensar no nome da empresa. Eu quero montar um projeto de negócio. Primeira coisa que eu faço é escolher o nome. E já olho lá se tem registro, não tem registro no NPI, já olho se tem domínio, não tem domínio. Porque eu gosto de já se eu puder criar a marca, eu já crio a marca para visualizar aquilo dentro do meu modelo de negócio. Eu adoro visualizar. Então, esse curso é um curso de 8 módulos online. A única coisa que ele vai ter comigo, além das dúvidas, é que vai ter encontros de perguntas e respostas online que vão ser gravados e botados lá também, além dos 8 módulos que já estão gravados, estão lá. Então, esse sai em maio, 15 de maio mais ou menos. Depois sai a mentoria em grupo para empresários, tá? É andar um ano comigo, não só um ano comigo, é um ano network, tá? Não pense só que é comigo. Sobre gestão e governança. E o planner que está nesse meio também. Tá? Perfeito. Eu acho que é um diferencial muito grande, né? Porque se você parar para pensar, não tem isso no mercado. Não tem. Tem livros sobre negócio, mas não quase que não é um passo a passo, mas é uma reflexão passo a passo. E ajuda muito o empresário, principalmente o que não tem experiência e que está no negócio e o negócio cresceu e agora está com a empresa e não sabe o que fazer, A, que a, direção tomar, né? a maior dor não é do pequeno empresário. A maior dor chama do médio empresário. Empresas de médio porte têm mais chances de se quebrarem. Porque elas estão no limbo entre a grande empresa e a pequena empresa. Então, às vezes, ela não está preparada para ser uma grande empresa organizada, mas ela tem custo de grande empresa e, às vezes, não fatura como uma grande empresa, fatura como uma pequena empresa. Então, ela está nessa transição. E nessa transição, elas costumam morrer. Às vezes, por falta de fluxo de caixa, que a pessoa não ficou atenta ao fluxo de caixa. Tem muito a receber, mas está fora do fluxo. Então, ela paga antes e recebe depois, né? Então, isso já atrapalha o caixa dela. Então, Exato. Rodolfo, agora uma coisa que eu achei muito legal no lançamento do livro foi o que você contou lá a respeito do peão. tá. Então, a mentoria, ela chama Mestres do Jogo. Porque eu acho que nós todos somos mestres de um jogo só que é a vida da empresa. E aí, quando fizeram a capa do livro, eu vi a rainha. E o mestre de jogos, a logomarca é um peão grudado numa rainha. Por quê? Porque no jogo de xadrez, só o peão é a peça mais fraca e a rainha é a peça mais forte, né? Tem mais movimentações, mata todo mundo. Porém, só o peão, ao chegar no final do xadrez, da linha de xadrez, ele pode se tornar qualquer peça. E todo mundo, quando chega com um peão na última casa, não quer virar cavalo, não quer virar torre, não quer virar bispo. Quer virar rainha, né? Então, o paralelo é exatamente isso. De peão a rainha. Então, a mentoria de peão a rainha. Tudo é pensando de onde você está ao melhor. É muito legal isso, né? Eu fiquei assim,
eu fiquei com isso na minha cabeça um tempão, assim, pensando, falando, nossa, que No meu escritório tem 2 peças de madeiras lindas, feita por um artista chamado Elisandro, de São Paulo, que trabalha com madeira e ele tem jogo de xadrez todo, né? E eu encomendei várias dessas peças para ele. Então eu tenho o peão e a rainha de madeira lindos. Estão lá na prateleira do escritório, para eu sempre lembrar disso. Rodolfo, a gente ainda tem um tempinho. Queria saber de você, para o pessoal saber onde que eles te encontram nas redes sociais. Os cursos vão estar disponíveis em quais plataformas? Tá. Conta pra gente. Agora eu vou olhar para você. É o seguinte, eu estou no Instagram e no YouTube como Rodolfo com PH, meu nome é Rodolfo com PH, por isso que minha empresa chama PH Gestão e Negócios. Ficou claro agora. Então eu estou lá como Rodolfo _ PH Gestão, tanto no YouTube como no Instagram. E no Instagram também tem o Instagram da empresa, que aí é PH Gestão e Educação. Você estando lá, olhando lá, você vai achar os nossos cursos. Vão ser lançados agora no meados de maio. Tem o site da Mestres do Jogo também, que é onde vão estar os cursos, ou no site da PH Gestão, que também vão estar os cursos. Então, você que está aí, quer melhorar. Por que, Rodolfo, você fez 3 coisas, vai fazer 3 coisas? Por quê? Você pode não ter condição para pagar uma mentoria, mas pode fazer o curso, que é inicial, e olhar os vídeos. Qual a vantagem da mentoria para eu ir na internet, olhar o YouTube e aprender? A vantagem é que eu encurto o seu tempo de aprendizado. É isso. Mas qualquer um pode aprender o que quiser hoje em dia com a tecnologia, procurando. O que faz você ir numa mentoria hoje em dia é encurtar esse caminho. Veja, saber o que procurar, porque na internet tem de tudo, né? Então aí você tem isso. Aí você vai ter o planner, que é mais barato ainda que o curso em ordem, que é uma forma de você iniciar. E aí, agora eu estou preparado para a mentoria. Aí você tem a mentoria. E a grande lance que eu fiz esses eventos todos, que eu vou batendo um do outro. Vamos dizer, você fez o em ordem, o valor dele se abate da mentoria, se quiser. Ah, que legal. Eu tenho uma imersão de governança corporativa, que é uma vez por ano, que ela é aberta. Quem é da mentoria tem direito a participar, mas ela é aberta. Quem faz a imersão consegue abater o valor na mentoria também. Então a ideia é você ter um gosto, achar que é para você, e aí você pode vir. Então, seja bem-vindo, estou te aguardando. Essas mentorias, elas vão ser presenciais e online ou só online? Olha lá. É um ano comigo. Mensalmente a gente tem uma reunião online sobre um tema, é conteúdo. E 3 vezes por ano a gente tem um encontro de 2 dias, imersão de 2 dias, com network com as pessoas. E aí é um tema que não é conteúdo, tá? E como você tem direito à imersão em governança, você tem então mais um encontro comigo, que é a imersão, mas que tem gente de fora participando também. Além disso, você tem cinco não, você tem 3 individuais comigo. A hora que você quiser marcar, individual. Ah, Rodolfo, então só vou ter acesso a você nesse momento. Não, você vai ter meu celular, você pode, mas se você quiser uma coisa mais formal, você tem 3 encontros comigo para sentar para falar só da sua empresa, né? A gente faz um onboard, que é. O povo adora essas palavras em inglês, né? Onboard. Não, mas a gente faz um inicial, que a gente faz um levantamento sobre você e sua empresa e quais são seus desejos, ou seja, o que você espera. Por que disso? Porque pode ser o que você espera e não seja o que eu vou te dar. Ele falou, não tem como a gente seguir aqui, né? Então, você só vai assinar contrato comigo depois de fazer esse onboard, para saber se é para você mesmo, e depois se eu vou te atender. Às vezes não sou eu, às vezes eu vou te indicar outra pessoa que vai ser. Se você quiser entrar lá comigo para falar sobre venda, eu te falo que não vai ser eu. Aí eu te indico outras pessoas que trabalham com venda, porque venda não é. A minha mentoria não é aumentar vendas. A minha é valorizar a sua empresa. Então, eu quero que seu valuation seja maior. Para o seu valuation ser maior, seu lucro tem que ser maior. Então, eu estou preocupado com o seu lucro, não com o seu faturamento. Tá? Então, eu vou pensar em custos e em organização. Ela vai valer mais por ela ter governança e ela vai valer mais porque ela vai dar maior lucro. E não porque eu vender mais. Porque eu posso vender 1 milhão e gastar 900 mil. Exato. Então, 10%. Né? Ou eu posso vender, eu posso vender 200 mil e ter uma margem de 50%.
que é melhor. Eu Sim. gasto menos serviço, menos trabalho, então é isso. Rodolfo, muito obrigada por esse episódio. A gente falou muita coisa aqui que vai ajudar muito os gestores, os empresários, as pessoas que estão começando e as pessoas que já estão aí na caminhada, né? Eu queria te agradecer. Obrigada por ter vindo diretamente de Brasília para Belo Horizonte para poder participar do nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E estamos à disposição, quando for Brasília, nos avise. Com certeza. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha.